Bom dia, pessoal. Hoje, mais uma vez, venho aqui como imigrante e, de outro lado, eu estou cá porque eu sou vítima de um sistema criminoso e que aqueles que dirigem a justiça, aqueles que governam, continuam a esconder as verdades. Eu gostaria que todos aqueles que estão a viver um mundo de medo, um mundo sem certeza, que fica aqui perceber uma informação muito importante que serve para todos. Cabo-verdianos, guineses, santomeses, brasileiros. A alteração da lei da nacionalidade em Portugal é uma organização para esconder o medo delas, a vergonha deles, a criminalidade deles. Por que eu estou a dizer isso? Eu sou Antônio Tavares Gomes. Eu sou vítima de uma organização criminosa dentro do sistema da justiça e dentro do sistema da política de Portugal. Por que eu estou a dizer isso? Hoje, nós estamos a falar, nós precisamos da justiça. O que é justiça? A justiça é preciso saber ouvir a vítima e o réu. Neste momento, a alteração da lei da nacionalidade, só os réus que aparecem no tribunal, as vítimas não. Os juízes não chamou as vítimas, olha, os juízes não chamou as vítimas. Quem é chamado no tribunal, nesse momento, são os réus. São André Ventura, são o primeiro-ministro, são o presidente da República, as pessoas que são réus das dificuldades, dos sofrimentos, das injustiças e da criminalidade em Portugal. A alteração da lei da nacionalidade devia ter uma abertura do inquérito, devia ser ouvido os imigrantes, as vítimas. É isso que se diz a justiça. A justiça deve ter duas partes, a vítima e o réu. Se a lei da nacionalidade foi alterada nesse momento, qual é a vítima que foi ouvido? Nenhum. Qual imigrante que foi ouvido perante essa alteração? Nada, nenhum. Então, a justiça é feita de dois lados. Se os próprios imigrantes que estão a infectar os portugueses, os imigrantes devem ser ouvidos. A justiça tem dois lados. Quando a justiça, o juiz, o tribunal chama os réus dentro do tribunal para decidir o que eles querem, o réu decide a favor do lado dele. Significa que, neste momento, a alteração da lei da nacionalidade é mais uma organização criminosa contra os próprios imigrantes, escondendo o sofrimento dos imigrantes, usando os próprios poderes deles para destruir aqueles que sempre sentem medo e vergonha esclarecer. Os portugueses sabem muito que bem que Portugal tem maiorias de imigrantes fora de Portugal. Por esse motivo, quem altera a lei da nacionalidade em Portugal e não consultar o sofrimento dos próprios imigrantes, eles estão a violar, eles estão a esconder, eles estão a organizar criminalidade contra os portugueses. Por que eu estou a dizer isso? Se vocês repararam bem, eu sou o único imigrante que pedi exigir e tenho aberto um inquérito. O inquérito é para saber quem falsificou a nacionalidade portuguesa. A investigação foi aberta por esse motivo. A investigação em Portugal foi aberta para saber quem falsificou o passaporte português. A investigação foi aberta para saber quem existe em Portugal com duas pessoas num só passaporte. A investigação foi aberta por esse motivo. Nesse momento, eu quero chamar o senhor Presidente da República, o senhor Marcelo Rebelo de Sousa,
O senhor Marcelo Berçosa é um árbitro. No campo de futebol, um jogador pode até meter um golo, mas o árbitro pode anular o golo. O Marcelo Berçosa, nesse momento, se ele era um homem, se ele era um presidente a sério, se ele era um presidente de todos, o Marcelo Berçosa era o homem ideal para anular a alteração da lei da nacionalidade. Por que eu estou a dizer isso? Quando existe uma investigação a sério, uma investigação que é feita para descobrir a verdade, e o Marcelo Berçosa é testemunha, a investigação é entre o governo e eu. Quer dizer, significa que o governo tem que explicar, o Estado de Portugal tem que explicar quem falsificou a nacionalidade portuguesa contra o meu nome. Nesse momento existe uma investigação. E o Marcelo Berçosa é testemunha. O Marcelo Berçosa é um árbitro. Se existe uma investigação sobre o governo de Portugal para explicar quem falsificou a nacionalidade, significa o árbitro, Marcelo Berçosa, devia impedir nesse momento a alteração da lei da nacionalidade. Porque nesse momento desaparece. Mas eu vou explicar isso bem claro para vocês perceberem. Se o senhor Marcelo Berçosa é um árbitro, o senhor Marcelo Berçosa é um testemunha nesse inquérito. O senhor Marcelo Berçosa já enviou o caso, esse processo, para o Procurador-Geral da República. Cabo-Verdianos, santomenses, guineenses, brasileiro. O Marcelo Berçosa, nesse momento, é testemunha, é árbitro. Se o processo da investigação foi enviado para o Procurador-Geral da República para analisar a decisão, por que o Marcelo Berçosa, que é um árbitro, um presidente, é um testemunha, envia um processo de alteração da lei da nacionalidade para tribunais constitucionais para analisar, para tomar uma decisão? Nesse momento, o senhor Presidente da República, o senhor Marcelo Berçosa, falsificou a caráter de um Presidente da República. O senhor Marcelo Berçosa não é um Presidente da República de todos, porque nesse momento, a parte mais importante da alteração da lei da nacionalidade, enviado para tribunais constitucionais, o tribunais constitucional tem que receber a carta dos deputados, dos políticos, o motivo verdadeiro da alteração, para que o tribunais constitucional perceba o motivo verdadeiro e qual é a decisão que eles vão tomar. Nesse momento, o senhor Presidente da República Portuguesa tem um processo de investigação sobre o governo, quem falsificou a nacionalidade. É nesse momento que eu chamo a atenção a todos. O Marcelo Berçosa, se não envia o processo de investigação da falsificação da nacionalidade portuguesa ao Tribunais Constitucional para analisar antes de tomar uma decisão, o senhor Marcelo Berçosa, hoje, é um presidente da República criminoso. O senhor Presidente da República, o senhor Marcelo Berçosa, neste momento, é um presidente da República criminoso. Por quê? Ele sabe muito que bem que a alteração da lei da nacionalidade deve ser analisado, deve ser estudado, deve ser esclarecido os motivos verdadeiros. O senhor Presidente da República tem o processo da investigação para saber ou para esclarecer quem falsificou a nacionalidade portuguesa. É Ministério Público? É governo de António Costa? Existe uma investigação. Existe uma investigação que todas as pessoas podem entrar no meu rede social aqui, ver que existe uma investigação. A investigação é para saber quem falsificou a nacionalidade. É da parte do Ministério Público? É da parte do governo de António Costa? Existe uma investigação. O André Ventura, o primeiro-ministro, o presidente da República, tem esse processo na mão. Nesse momento, não é hora, não é dia, não é tempo exato para alterar a lei da nacionalidade antes de que a investigação seja concluída. O senhor Marcelo Berçosa, ele é um árbitro
nesse momento, é a única pessoa que pode impedir que a lei da nacionalidade seja alterada nesse momento. Ninguém que é erguido, ninguém que está no banco de réu pode tomar uma decisão nesse momento. O governo de Portugal, nesse momento, o governo de Portugal está sentado dentro do tribunal como réu. O primeiro-ministro, Luís Montenegro, o ex-primeiro-ministro António Costa, nesse processo de investigação, eles são réu. Nesse momento, o primeiro-ministro de Portugal, senhor Luís Montenegro, ele não pode alterar a lei da nacionalidade, porque ele é constituído agora, nesse momento, o réu. A investigação é contra eles. A investigação que o Ministério Público abriu é para descobrir quem mandou alterar ou quem mandou falsificar a nacionalidade portuguesa. Se nesse momento a investigação esclarece que quem alterou ou quem falsificou a nacionalidade portuguesa é o próprio governo, o governo não pode alterar a lei da nacionalidade. É com esse motivo eu sou imigrante. Eu sou um imigrante vítima, eu sou um imigrante que encara, eu sou um imigrante que está a enfrentar um dos justiça mais tristes na União Europeia. Nesse momento, eu estou a escrever uma carta para tribunais constitucionais. Se o senhor Marcelo Rebelo de Sousa é um presidente da República, ele acha que ele não pode decidir, porque um presidente da República pode decidir. Ele pode dizer sim, a lei está aprovada, ele pode dizer não vou aprovar essa lei. Mas nesse momento o Presidente da República tem medo, porque o Presidente da República é réu, o Presidente da República é testemunha, o Presidente da República faz parte do Presidente do povo, ele faz parte de voz do povo, ele representa o povo. E por esse motivo que estou a dizer aqui nesse live, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, destruiu a democracia, destruiu a justiça, destruiu a paz, destruiu o próprio governo. Por que eu estou a dizer isso? Todos os imigrantes hoje, todos os imigrantes em toda parte do mundo, quem defende os imigrantes são procedentes da República, são os representantes do povo. O Presidente da República é um árbitro. O Presidente da República não pode usar a arma deles contra o próprio povo. Nesse momento, na alteração da lei da nacionalidade, quem pode defender os imigrantes são o Presidente da República. Ele deve ouvir os imigrantes, ele deve ouvir os políticos. Nesse momento, o senhor Presidente da República tem conhecimento da tristeza, da injustiça, da dificuldade, da criminalidade que está sendo organizada contra os imigrantes. O Marcelo Rebelo de Sousa é testemunha. Ele tem prova na mão que os governos falsificam os dados. Ele tem prova na mão que os governos falsificam o passaporte português. O Marcelo Rebelo de Sousa é árbitro. O Marcelo Rebelo de Sousa é presidente do povo, não é presidente dos partidos nem dos políticos. O Marcelo Rebelo de Sousa tem poder de dizer assim, nesse momento, não aceita a alteração da lei da nacionalidade, porque vocês são réu. É isso que é a minha luta para todos aqueles que estão a lutar com medo e com medo de falar a verdade. Essa é a minha luta. É a minha luta que está na mão de todas as pessoas. O Marcelo Rebelo de Sousa, hoje, é um presidente da República falso. É um presidente da República que destrói a paz, a democracia e a justiça. Ele era o homem ideal para dizer: eu não vou provar. Ninguém pode alterar a lei da nacionalidade nesse momento, porque existe uma investigação, ponto final. O Marcelo Rebelo de Sousa devia fazer isso. Desde a primeira hora, o Marcelo Rebelo de Sousa devia fazer isso. Eu sou presidente da República. Não aceita que ninguém altere a lei da nacionalidade nesse momento. Ele deve explicar. Eu não aceito a alteração da lei da nacionalidade portuguesa nesse momento, porque a investigação está aberta e perante a investigação não seja concluído, o governo não pode alterar a lei da nacionalidade. Agora, como é que é possível um presidente da República que sabe que existe uma investigação
sobre o governo. O Marcelo Rebelo de Sousa testemunha. O Marcelo Rebelo de Sousa sabe que o governo português, o governo de António Costa e o governo de Montenegro, eles estão debaixo de investigação. Nesse momento, a alteração da lei da nacionalidade é crime. É crime. Por que eu estou a dizer isso? Quando uma pessoa é investigada, ele não pode decidir. Quando uma pessoa é considerado réu, eles não podem decidir a favor deles. Eles não podem criar lei a favor deles. Nesse momento, todos os deputados, todos os representantes sabem que existe uma investigação. A investigação é para apurar, saber, responsabilizar os organizadores destes crimes. Quem é esses organizadores? Estão envolvidos o primeiro-ministro, estão envolvidos os deputados, estão envolvidos os procuradores-geral da República. É nesse momento que o Presidente da República pode explicar o mundo. É nesse momento que o Marcelo Rebelo de Sousa tem medo de decidir, esclarecer quem que ele é. Um Presidente da República, nesse momento, se ele era um homem sério, era homem dele para dizer: não vou aceitar a alteração da lei da nacionalidade nesse momento, porque o governo está debaixo da investigação. Claro, se o próprio Marcelo Rebelo de Sousa já enviou esse caso ao Procurador-Geral da República para tomar uma decisão sobre a investigação. A investigação é sobre quê? A investigação é para saber quem deu a nacionalidade a um criminoso. Cabo-verdianos, guineenses, santomenses, brasileiros. Existe uma investigação. Existe uma investigação a sério. Uma investigação que pode levar à demissão de várias pessoas. Como é que é possível? Nesse momento que existe uma investigação, a culpa vem ficar do lado do imigrante. Onde que está o Presidente da República? Onde que está o Presidente da República? É com esse motivo, é com esse base, é com esse moral que eu tenho de explicar aos imigrantes. Nós temos que falar hoje. Nós temos que unir hoje. Nós temos que defender hoje. Porque muitas vezes nós condenamos pessoas erradas. Às vezes nós perguntamos por que o André Ventura hoje tem 50 deputados. Eu pergunto, eu sou imigrante, eu sou vítima. Eu pergunto, será que vocês não perceberam por que existe hoje um André Ventura com 50 e tal deputados? É porque quem anda a trabalhar no sistema da justiça favorece André Ventura. Desculpa lá. Desculpa lá porque estou um bocadinho gripado. Mas é bom que todos os imigrantes perceberam isso de uma vez por todas. Por que o André Ventura tem 50 deputados hoje? Qual é o motivo de aumento da extrema-direita em Portugal? Por que o Presidente da República não fala nisso? Por que o Primeiro-Ministro não fala nisso? Por que o Primeiro-Ministro tem medo de André Ventura? André Ventura não é uma extrema-direita simples, não. É um porta-voz. André Ventura é porta-voz da extrema-direita. A extrema-direita mais perigoso trabalha na justiça. Trabalha no fundo do túnel, onde que as vítimas caem no sobre. A extrema-direita não é André Ventura. A extrema-direita é um sistema de Portugal que sempre existiu. A extrema-direita não é hoje, não. A extrema-direita trabalha no sistema tipo de um Procurador-Geral da República, um diretor de Polícia Judiciária. E essas pessoas que são perigosas, essas pessoas que destroem os imigrantes. Não é André Ventura que destrói os imigrantes. André Ventura é porta-voz. É porta-voz da extrema-direita. Se Portugal era contra o racismo, se Portugal era contra a injustiça, André Ventura estava preso. André Ventura estava preso por simples motivo. O André Ventura nunca falou que Portugal entregou a nacionalidade a um criminoso preso. Uma nacionalidade falsa.
André Ventura nunca teve essa atitude de chamar no Parlamento, de chamar António Costa diretamente, para explicar como é que um prisioneiro tem uma nacionalidade portuguesa. André Ventura é um traidor da verdade. André Ventura é um porta-voz dos criminosos. André Ventura falsifica a informação. André Ventura fuge da verdade. André Ventura fuge dos sofrimentos dos imigrantes. André Ventura, para mim, hoje é uma pessoa que pode ir preso a qualquer hora por destruição da verdade, por destruição da paz, por destruição da realidade. André Ventura é homem que fala passando 5 verdades e fala uma mentira por dia. Esconde 5 verdades e fala 2 mentiras em cima de 5 verdades. Isso é triste. É preciso nós unirmos, é preciso nós falarmos, é preciso nós mostrarmos o nosso sofrimento, mostrarmos as nossas provas, levamos as nossas provas às pessoas que tomam a decisão. Enfrentamos as pessoas que tomam a decisão. Eu sou Antônio Tavares Gomes, sou vítima, não posso ficar calado, não posso deixar isso em silêncio. Estou a escrever agora. Para quem que eu estou a escrever? Estou a escrever para tribunais constitucionais. Estou a escrever para o Presidente da República. Estou a escrever para o Presidente de Conselhos Europeus. Para que eles fica identificado essa informação, identificado esse processo, ter conhecimento a essa criminalidade organizado pelo próprio Presidente da República. Neste momento, eu não tenho dúvida mais. Porque é simples. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, um árbitro, um testemunha, um voz de povo, destrói a verdade, destrói a paz, destrói a democracia, esconde por detrás de uma grande criminalidade. Eu não tenho medo de dizer isso. Eu estou aqui, sou vítima, sou imigrante, tenho orgulho de dizer, eu sou imigrante. Quando alguém me pergunta, o que significa imigrante? Imigrante é aqueles que escolhem outro país para trabalhar. Eu sou imigrante, escolhi Europa para trabalhar. E muitas pessoas que vêm me acusar ou vêm me distrair, quer dizer, eu estou a cuspir num prato que eu comi. Muitas pessoas pensam isso. E há pessoas que me dizem isso. Estás a cuspir no prato que comeste. Lembra que isso fica comigo. Cuspir num prato que comeste significa cuspir num prato que te ajuda. É isso que é importante. Quando uma pessoa tem um prato que ele come, que amanhã ainda vai servir, se você cuspe nesse prato, você está fazendo algo contra ti mesmo. Mas quando você cuspe num prato que te rejeita, num prato que mete sujidades para tu comeste, não é cuspir num prato que tu comeste. Isso é uma mensagem para vários portugueses. Cuspir num prato que tu comeste é cuspir num prato que te ajuda. Portugal, nesse momento, é um prato que eu não tenho favor. É um prato que desvaloriza o meu trabalho, desvaloriza quem sou, desvaloriza os meus direitos, falsifica os meus documentos, usa-me como um objeto de criminalidade. Esse prato todos os imigrantes devem cuspir. Todos os imigrantes devem cuspir num prato que te desvaloriza, que te falsifica, que te usa como objeto de criminalidade. Esse prato não é prato para ninguém comer. Isso é mensagem para os portugueses. De outro lado, eu quero deixar uma mensagem a todos os portugueses que me conhecem.
a todos aqueles que escutam a minha mensagem, mas não refletem aquilo que eu estou falando. Eu não tenho saudade de passaporte português. Eu não tenho saudade de cartão cidadão português. Eu não tenho saudade de número contribuinte português. Eu não tenho saudade de número contribuinte, olha, número de segurança social. O passaporte português hoje, para mim, é como se fosse uma doença. Tenha esse passaporte. Use esse passaporte. E tenha esse passaporte para me identificar quem sou eu. Mas hoje se tornaram, os dirigentes portugueses, tornaram um passaporte deles, que eles mesmos que me deram, como um objeto de criminalidade. É isso que está em causa. Quando nós estamos a falar de um prato que tu comeste, sim, o passaporte português é um documento que me identifica. Mas hoje, e próprios governantes, justiceiros, que usam passaporte português, que é deles, para me criminalizar, para me fazer um objeto da criminalidade, para desroubar, para me meter a minha vida em perigo e desvalorizar todos os meus esforços. Essa é a mensagem para todos os portugueses. A passaporte português é um passaporte europeu, é um passaporte respeitado para todos os imigrantes. Todos nós respeitamos o passaporte português. Todos nós temos sonho de ter passaporte português. Mas não é sonho de ter um objeto de criminalidade na tua mão. Passaporte português, para mim, hoje, é uma arma de criminalidade que eles usam porque é deles. É isso que é a minha luta. Enquanto tu tens um passaporte português e não tem crime, e eles não usaram isso contra ti, tu não vais perceber a dificuldade, a criminalidade, o abuso de poder dessas pessoas. Passaporte português é um passaporte que a Europa considera membros deles. Passaporte português não é um passaporte simples. É um passaporte que a Europa respeita. Imagina, tu tens um passaporte luxemburguês. O luxemburguês é dono do teu passaporte, mas eles têm uma responsabilidade. Eles não podem usar passaporte como meio de infectar outras pessoas. Quer dizer, e aqui que está o base, aqui que está o base desse problema. Nesse momento, nós temos um Portugal cheio de problemas, falando da nacionalidade, falando da criminalidade, mas tem medo de explicar o que eles querem alterar, o motivo por que eles querem alterar a lei da nacionalidade. Alterar a lei da nacionalidade nesse momento na Portugal é crime. É crime mais organizado mesmo para o Presidente da República. Por quê? Nesse momento, Portugal não devia alterar a lei de nacionalidade, porque eles estão debaixo da investigação. Eu vou levar esse caso para tribunais europeus para investigar se o Portugal não me deram a resposta. Eu sou ser humano, sou cidadão, sou um trabalhador. Não tenho medo, venho aqui falar, mostrar, provar a minha inocência. Tenho medo de ficar em silêncio. Tenho medo que vocês também vão passar no meu caminho, no caminho que eu andei. Tenho medo de não investir naquilo que eu tenho na mão hoje. Sinto-me magoado, sinto-me triste por ter tanto na minha mão, por ter tanto para oferecer a outras pessoas, por ter tanto que pode ajudar outras pessoas e ficar em silêncio. Esse que faz-me triste. É esse que faz-me triste. Tenho motivo de estar aqui, tenho motivo de reclamar, tenho motivo de representar queixa, tenho motivo de impedir a lei da nacionalidade portuguesa. Tenho esse motivo. Nesse momento eu tenho esse motivo de impedir a lei da nacionalidade portuguesa seja alterado nos imigrantes em Portugal. Eu tenho esse motivo. Porque se existe a justiça, e se a justiça é para todos, o Presidente da República, o Tribunal Constitucional impede a alteração da lei da nacionalidade nesse momento. Mas tudo está em cima da mesa, na mão do Presidente da República. O senhor Presidente da República, senhor Marcelo Rebelo de Sousa, sabe muito que bem que ele tem na mão
o motivo verdadeiro de impedir a alteração da lei da nacionalidade. É por esse motivo que eu estou a dizer aqui, senhor Marcelo Rebelo de Sousa, o senhor é um árbitro falso. O senhor é um presidente da República falso. O senhor é um traidor do povo. O senhor Marcelo Rebelo de Sousa é um presidente traidor do povo, traidor dos imigrantes. É um presidente traficante. Eu digo aqui, e todas as pessoas podem confirmar perante aquela investigação que existe. A investigação que existe é para apurar a verdade, para saber quem falsificou a nacionalidade portuguesa. Quem ofereceu a nacionalidade portuguesa a um criminoso. A investigação é essa. O Marcelo Rebelo de Sousa sabe. O Marcelo Rebelo de Sousa sabe, e ele testemunha, ele tem processo na mão, e ele sabe que isso é perigoso para os imigrantes. Imagina, nesse momento, a lei da nacionalidade pode ser alterada antes da investigação seja concluída. É crime, senhor Marcelo Rebelo de Sousa. Senhor Marcelo Rebelo de Sousa, a lei da nacionalidade, se for aprovado antes da investigação seja concluído, é um crime organizado mesmo para o Presidente da República. Porque ele fuge da verdade. Marcelo Rebelo de Sousa fuge da verdade. Ele tem medo de assumir a verdade. Ele manda caso para tribunais constitucionais. Medo da verdade. Medo de falar os portugueses a verdade. Marcelo Rebelo de Sousa lava a mão dele. Ele está a impedir esse caso até que ele sai. O Marcelo Rebelo de Sousa é o homem responsável de vários acontecimentos em Portugal. O senhor Marcelo Rebelo de Sousa. O senhor Marcelo Rebelo de Sousa tem hoje na mão o documento que pode impedir a alteração da lei da nacionalidade. Mas ele não usa esse poder. Ele não usa esse poder. Como vocês sabem, eu vou meter na rede social a resposta do Presidente da República, a resposta do Primeiro-Ministro. O Presidente da República diz, perante a carta dele, esse caso vai ser enviado para o Procurador-Geral da República. O que é Procurador-Geral da República? É o homem que o próprio Marcelo Rebelo de Sousa que escolheu. O senhor Primeiro-Ministro disse, eu vou enviar esse caso para a Ministra da Justiça. Imigrantes, nesse momento, existe crime em cima de crime. Existe crime em cima de crime. A alteração da lei da nacionalidade nesse momento é crime em cima de crime. É como se fosse você um criminoso e lei te dá uma ordem. Pode ir lá matar. Isso é grave. Isso é muito grave que está passando em Portugal. Nesse momento, o Marcelo Rebelo de Sousa sabe muito que bem, se a lei da nacionalidade seja alterada, quer dizer, os criminosos, os organizadores desses crimes, os atores desses crimes, vão ser beneficiados. É isso que é perigo. O Marcelo Rebelo de Sousa sabe muito que bem que a alteração da lei da nacionalidade favorece os criminosos, favorece André Ventura, favorece aqueles que estão lá por detrás do André Ventura, favorece os criminosos. Porque os criminosos não é imigrante. Os criminosos são aqueles que usam imigrante para esconder a criminalidade. Os criminosos são aqueles que usam imigrante para meter criminalidade deles. Os criminosos são esses. E por esse motivo que a alteração da lei da nacionalidade nesse momento em Portugal desvaloriza todos os países do mundo. O Marcelo Rebelo de Sousa desvaloriza o Presidente da República de Cabo Verde. O Marcelo Rebelo de Sousa desvaloriza o Presidente da Angola. O Marcelo Rebelo de Sousa desvaloriza o Presidente da Guiné. O Marcelo Rebelo de Sousa desvaloriza o Presidente de São Tomé e Príncipe. O Marcelo Rebelo de Sousa desvaloriza todos os presidentes do mundo. Por quê? Porque nesse momento ele é um árbitro internacional que defende o direito dos imigrantes. Os imigrantes não são somente aqueles que estão em Portugal. Os imigrantes são todos aqueles que estão a viver no país que não é deles. Nesse momento,
O Marcelo Rebelo de Sousa é um árbitro internacional. Aquilo que ele escreve em Portugal é aquilo que vai ser escrito em todos os países do mundo. O Marcelo Rebelo de Sousa, nesse momento, traiu os próprios imigrantes portugueses. Porque ele não esclareceu os imigrantes portugueses o motivo verdadeiro da alteração da lei da nacionalidade. O Marcelo Rebelo de Sousa não comunicou tribunais constitucionais, que é um crime internacional. É um crime internacional. Quando um presidente da República manda um processo para tribunais constitucionais para analisar e não manda um motivo, o Marcelo Rebelo de Sousa destrói a própria justiça. Como é que é possível um presidente da República que tem um processo de investigação de governo? O governo falsificou a nacionalidade, o governo deu a nacionalidade a um criminoso e o Marcelo Rebelo de Sousa é testemunha. E o Marcelo Rebelo de Sousa envia uma lei de alteração da lei da nacionalidade para o Tribunal Constitucional e não enviaram o Tribunal Constitucional o motivo verdadeiro desse problema. Isso é crime. É por esse motivo que estou chamando todas as pessoas de atenção. Não há justiça sem réu, não há justiça sem vítima. Não há justiça só com um lado. A justiça deve ser feita pelos dois lados, o réu e a vítima. Quando as pessoas consideram a justiça chamando só os réus, desvalorizar as vítimas significa crime em cima de crime. Nesse momento, o senhor Presidente da República enviou um processo de alteração da lei da nacionalidade para tribunais constitucionais e não enviou o motivo verdadeiro de alteração da lei da nacionalidade para o Tribunal Constitucional. Isso é verdade. É aquilo que eu ando sempre a explicar. A justiça deve ser respeitada para todos. Aqueles que têm justiça na mão, aqueles que têm poder no governo, aqueles que têm poder na justificação ou na alteração da lei da nacionalidade, são as pessoas responsáveis das consequências da desigualdade, da criminalidade hoje. São os principais. Principal Presidente da República, Primeiro-Ministro, Procurador-Geral da República, Diretor de Polícia Judiciária, todas essas pessoas são responsáveis de grandes confusões em Portugal. O senhor Marcelo Rebelo de Sousa destruiu a paz. O senhor Marcelo Rebelo de Sousa destruiu a justiça. O senhor Marcelo Rebelo de Sousa destruiu a democracia. O senhor Marcelo Rebelo de Sousa destruiu a confiança dos próprios imigrantes. O senhor Marcelo Rebelo de Sousa destruiu a verdade. A verdade. Imigrantes, eu não estou aqui para lutar, para vencer. Eu estou aqui para lutar para que ninguém seja enganado, para que ninguém passe, vive, anda aquele caminho que eu andei. Eu não quero que isso aconteça amanhã. Esse caso é hoje. Se eu não falei, se eu não manifestei, se eu não pedi a justiça, eu vou ver a minha filha, os meus irmãos, a minha mãe, o meu pai, aliás, vossos pais, vossa mãe, a morrer por causa disso. Eu sou vítima. Eu tenho na mão algo importante para defender os direitos dos imigrantes. Eu sou imigrante, sou vítima, mas sou um guerreiro, sou uma pessoa que enfrenta a justiça e quer a justiça. Nesse momento, senhor Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, e homem responsável da alteração da lei da nacionalidade, senhor Presidente da República, homem responsável de todas as confusões em Portugal, o senhor Marcelo Rebelo de Sousa sabe muito que bem o motivo verdadeiro da demissão de António Costa. O senhor Marcelo Rebelo de Sousa sabe muito que bem porque a Procuradora-Geral da República, ex-Procuradora-Geral da República, a doutora Lúcia Gaga, por que a doutora Lúcia Gaga saiu? Por que abandonou? Cabo-verdianos imigrantes. Essa criminalidade é uma criminalidade para todos os imigrantes. É uma criminalidade que infeta todos os imigrantes. Isso é aquilo que nos bate na porta todo dia. Alteração da lei da nacionalidade. Qual é o motivo verdadeiro? Ninguém quer explicar isso.
Todos têm medo. O Presidente da República tem medo. O Primeiro-Ministro tem medo. O Procurador-Geral da República tem medo. O Diretor de Polícia Judiciária tem medo. Há último tempo aqui eu pergunto ao Presidente da República, perguntei ao próprio Procurador-Geral da República, perguntei ao Diretor da Polícia Judiciária, perguntei ao Primeiro-Ministro, perguntei a todos os deputados em Portugal quantos milhões de dinheiro que receberam para meter crime no meu nome. Isso ninguém consegue fazer mais. Não há nenhum imigrante que pode escrever aquilo que eu escrevi. Não há nenhum mais. Eu escrevi para o Presidente da República perguntando quantos milhões de dinheiro que o Estado de Portugal vai receber metendo criminalidade no meu nome. Contratar o hospital para fazer relatório médico contra uma pessoa que fala a verdade, isso é crime. Isso é crime a sério, senhor Marcelo de Sousa. Quantos milhões de dinheiro que a clínica Joaquim Chaves recebe para falsificar ou fazer um relatório médico no meu nome? Quantos milhões de dinheiro? Essa é a pergunta que eu perguntei ao Presidente da República, senhor Marcelo de Sousa. Eu perguntei a Marcelo de Sousa, quantos milhões de dinheiro que Portugal vai receber ou já recebeu por meter crime no meu nome? Qual é o motivo verdadeiro de Portugal falsificar a minha nacionalidade? Entregar a minha nacionalidade a um criminoso. Qual é o motivo verdadeiro? Agora, falando tudo isso, nesse momento que Portugal está a alterar a lei da nacionalidade, qual é o motivo mais importante que devia estar em cima de mim? Senhor Marcelo Rebelo de Sousa. Senhor Marcelo Rebelo de Sousa. O senhor é árbitro. O senhor é voz do povo. O senhor é presidente de povo. O senhor é um presidente de criminalidade. Responde essa pergunta. Responde a minha carta com caráter. Quantos milhões de euros que Portugal vai receber ou já recebeu para averbar criminalidade no meu passaporte? Agora há uma coisa muito importante para todos os imigrantes que sofreram com a morte de Odair. Eu estou a levar esse caso de uma maneira para muitas pessoas perceberem. Muitas pessoas sofreram com a morte de Odair, porque Odair morreu e apareceu uma faca no lugar de criminalidade. Quem meteu a faca? A pergunta aberta para todos os imigrantes. Quem meteu a faca? Por que meteram a faca? Qual era a resposta de Odair se Odair estava vivo hoje? Odair ia dizer que a faca era mesmo dele? Qual era o motivo deles meterem a faca durante o assassinato de Odair? Essas questões que eu estou a meter hoje, nesse live, é para todos os imigrantes. Porque amanhã, isso pode acontecer com vocês também. No morte de Odair, apareceu uma faca, arma branca. Ok. A arma branca é para defender a vítima ou é para criminalizar a vítima? Ok. Isso é uma pergunta aberta para todos os imigrantes. Aqueles que fingem que não percebem a minha luta. Vocês não ouviram que apareceu uma faca branca, ou arma branca, uma faca, no lugar que o Odair foi assassinado? Eu pego ou falo desse assunto para que vocês perceberam a minha luta. Neste momento eu estou vivo. Odair está morto. Odair tinha faca, sim ou não? Eu estou vivo. Eu quero responder em nome de Odair. Neste momento, quem verbou criminalidade no meu nome? Eu estou vivo. Nesse momento, sou eu a fazer crime ou outra pessoa a fazer crime no meu nome? Quem manda verbar criminalidade no meu nome são as mesmas sistemas que metem Odair faca no lugar. Eu quero chamar a atenção para que todos os imigrantes perceberam o nível de criminalidade que existe organizado pelo Presidente da República, Primeiro-Ministro, Procurador-Geral da República, Diretor de Polícia Judiciária e vários tribunais. Essa é a base de nós conhecermos a verdade, o nosso sofrimento, as dificuldades que nós enfrentamos todos os dias. Quando uma pessoa morre, ele não consegue falar, ele não consegue provar, ele não consegue desmentir aqueles que fingem. Mas eu estou vivo. Eu estou a entregar a prova do nosso sofrimento. A prova daqueles que eles fingem que era vítima. Aqueles que eles pegam, que eles matam e fingem que é réu.
A minha luta é para ajudar várias pessoas a perceberam o meu sofrimento, o meu passado, aquilo que eu estou a viver, como é que eu estou a viver, onde que está esse problema, de onde vem esse problema, por que esse problema está a ser escondido. A minha luta é essa. E vocês podem confirmar, perante a resposta de investigação que eu meti no meu rede social, no Facebook, vocês podem ir lá ler. Eu sou vítima. Claro, considerado vítima mesmo na investigação. E pergunta, eu sou vítima sim, há muito ano. Por que esse caso continua a ser escondido? Por que esse caso continua a ser escondido e levar a própria alteração da lei da nacionalidade? Se nós repararmos bem, quando nós temos um caso desse e a lei foi alterada, esse caso deve ser discutido na televisão. É pelo bem da imigração. É pelo bem de todos os imigrantes. Se esse caso não foi discutido publicamente, e se não for esclarecido publicamente, todos os imigrantes correm risco de perigo perante a própria nacionalidade portuguesa. A nacionalidade portuguesa é sonhos de todos os imigrantes. Não é para ter a nacionalidade portuguesa, não. É sonho de todos os imigrantes sentir livre. Sente um alguém igual ao outro. A nacionalidade portuguesa não é ter um passaporte castanho como se fosse um brinquedo. A nacionalidade portuguesa é uma liberdade que nós precisamos. Não é para ter a nacionalidade e finge que tu és melhor ou finge que tu és diferente. A nacionalidade portuguesa não é para ter carro, não é para ter prédio, não é para ter dinheiro. É para ter a liberdade que nunca tinhas. A nacionalidade portuguesa é procurado para a libertação daqueles que não podem andar, não podem falar, não podem viajar. A nacionalidade portuguesa não é procurado para trabalhar, não é procurado para sentir melhor. A nacionalidade portuguesa é procurado para ter uma liberdade. Você pode andar, você já saiu de um curral, você já agora não está preso, com liberdade. E essas pessoas que querem mudar a lei da nacionalidade de 5 para 10, de 10 para 15, são as pessoas criminosas, são as pessoas de mentalidade racista que não percebem que a nacionalidade portuguesa não é para virar branco, não é para tornar-se rico. A nacionalidade portuguesa é procurado para libertação das pessoas que estão presas dentro de um curral. É isso, não há nada. É por esse motivo. A minha luta é para fazer vocês perceberem. Eu escolhi a Europa e Portugal pensa que ele vai me meter dentro de curral, onde que eles mesmo sabem que se eu entrei dentro desse curral não vai sair mais, porque só posso sair com passaporte português. Isso é questão que nós devemos discutir. E eles devem perceber que eu não vejo isso. Eu não vejo passaporte português como um meio de ganhar vida. Eu não vejo a nacionalidade portuguesa como me mudar o que eu sou. Eu não vejo assim. A nacionalidade portuguesa é para a libertação daqueles currais que eles mesmo formaram, que só tem 3 portas. Ou você sai de barco, ou de avião, ou nadar. Esse curral que próprios portugueses criaram no tempo do colonialismo, esse curral que os portugueses que querem alterar a lei da nacionalidade, quer continuar que esse curral fica dependendo deles. Imagina, o André Ventura chega e diz: a lei da nacionalidade deve ser alterada. Aqueles que fizeram crime têm que ir para o país deles.
Aqueles que vêm para Portugal têm que cumprir 10 anos para ter nacionalidade portuguesa. Se nós repararmos bem, se nós identificarmos aquilo que esse homem fala assim: se você faz crime em Portugal, eu vou meter você nesse curral. Se você vem para Portugal, você não vai ter direito menos que 10 anos para dizer que não estás dentro do curral. Esse curral é formado mesmo para portugueses. É isso que nós devemos discutir como imigrantes. Devemos ser chamados na tribunais constitucional para falarmos. Nós somos imigrantes. A lei da nacionalidade pode ser alterada, mas também é preciso ser ouvidos os imigrantes. Quem representa os imigrantes? São a embaixada. São os presidentes da República. Nessa alteração da lei da nacionalidade, não foi chamado nenhum embaixador. Não foi chamado nenhum presidente da República que representa os imigrantes. O André Ventura pensa que eu vou alterar. Tenho 50 deputados, eu vou alterar. Tudo bem. Ele pode alterar a lei da nacionalidade, sim, no país dele. Mas não é só contra os imigrantes. É desvalorizar o presidente da República de outros países. Desvalorizar representantes dos imigrantes, os embaixadores em Portugal. O André Ventura mexe sim, mas ele não quer saber das dificuldades, das consequências que vêm também contra o Estado português. Imagina, o André Ventura pode dizer assim: ok, aqui em Portugal, se um criminoso africano comete crime, vai perder a nacionalidade e vai ser devolvido ao país dele. Assim os outros países também devem fazer a mesma coisa ao André Ventura. Imagina se o André Ventura consegue provar que cada um imigrante que faz crime em Portugal é deportado a esse país. Imagina se todos os países africanos fizeram a mesma coisa. Nós podemos reparar que a lei que o André Ventura está a alterar nesse momento, imagina aquilo que aconteceu com França, que é uma criminalidade internacional. O Macron não gostou daquilo que aconteceu. Imagina se o André Ventura consegue provar essa lei. Imagina se os outros países africanos dizem a mesma coisa. Os portugueses, os brancos que estão no nosso país, se nós encontrarmos eles a roubar petróleo, diamante, qualquer coisa no nosso país, vão ser assassinados. Isso é o que vai acontecer amanhã. A África precisa acordar, a África precisa responder os políticos portugueses. E a África precisa saber qual é a posição que Portugal, nesse momento, pensa de África. O André Ventura pensa que ter nacionalidade portuguesa é ter diamante, é ter petróleo. Não, ele tem que defender porque o petróleo está a sair, o diamante. É mentira. É mentira. Ter passaporte português não pode ser considerado lucro. É respeito. É respeito, é uma consideração. Ter nacionalidade portuguesa é uma liberdade de expressão, é uma liberdade de andar. É uma liberdade de sair de dentro de um curral. É isso que é um passaporte português. Agora, para aqueles que pensam que passaporte português é uma riqueza, é ter carro, é ter banco, é ter... Isso não é verdade. Ter nacionalidade portuguesa ou ter uma residência na Portugal, você não fuge de morte. Você não fuge da criminalidade. Você não fuge do racismo. Você não fuge da desigualdade dentro da justiça. Ter a nacionalidade portuguesa não vos fazer defender de nada. É simplesmente, hoje, os próprios políticos querem informar que a nacionalidade portuguesa para os imigrantes pode ser dado e pode ser tirado. Pode ser, você é bom hoje, amanhã, se erraste, vai desaparecer. Isso é crime. Isso é crime internacional. É crime contra todos os imigrantes. Não podemos ficar calados. Não podemos ficar em silêncio. Não podemos sofrer e não falar. Temos que falar. Eu estou lá à frente, sou vítima, sim, vários anos falando
vários anos a falar sobre isso. A alteração da lei da nacionalidade nesse momento em Portugal. E uma criminalidade organizada para o Presidente da República, Primeiro-Ministro, Procurador-Geral da República, Diretor da Polícia Judiciária. E todos eles fingem que eles são contra o racismo. Todos eles fingem que eles são contra a extrema-direita. Extrema-direita não é André Ventura. Extrema-direita é o próprio Marcelo Rebelo de Sousa. O Marcelo Rebelo de Sousa é que deu a prioridade de André Ventura. Hoje tem 50 deputados. Porque Marcelo Rebelo de Sousa nunca explicou o verdadeiro motivo da demissão de António Costa. Os portugueses não sabem ainda o motivo verdadeiro da demissão de António Costa. Hoje, todas as pessoas na Assembleia estão a explicar isso claramente e indiretamente. Quer dizer, o António Costa, por que a demissão de António Costa? Por que hoje eles acusam António Costa de alteraram várias coisas sobre a imigração e contrataram os próprios criminosos, deram ao criminoso a nacionalidade, deram ao criminoso a residência em Portugal? Por que eles nunca falaram diretamente qual é o motivo verdadeiro da demissão de António Costa? Quer dizer, indiretamente, os próprios políticos estão a explicar o motivo da demissão de António Costa. O António Costa foi demitido porque ele deu um criminoso a nacionalidade, a minha nacionalidade. Esse é o motivo verdadeiro da demissão de António Costa. E por que a Procuradora-Geral da República saiu, a doutora Lúcia Gaga? A doutora Lúcia Gaga entrou na casa de António Costa, depois que o secretário de António Costa informou o tribunal, informou o ministro da Justiça, informou o procurador de um processo que está a decorrer no Tribunal Administrativo. Esse processo que está a decorrer no Tribunal Administrativo é um processo que pode revelar a verdade. Quem vai me indemnizar? Quem vai me indemnizar? O Tribunal Administrativo tem um processo. O Presidente da República testemunha, o Primeiro-Ministro testemunha, o Procurador-Geral da República testemunha, o Diretor de Polícia Judiciária testemunha que existe um processo no Tribunal Administrativo para decidir quem vai ser condenado. E eles também são testemunha da investigação que existe para saber se é António Costa que falhou ou se é a Procuradora-Geral da República, a doutora Lúcia Gaga, que falhou. Quer dizer, nesse momento, a questão principal que está em cima de mesa da alteração da lei da nacionalidade é saber quem falsificou a nacionalidade portuguesa. Quem contratou a clínica para fazer relatório médico. Quem manda registrar a criança no meu nome. Quem manda falsificar registro criminal para entregar no Tribunal Administrativo. É esse que é o motivo verdadeiro da alteração da lei da nacionalidade. E muitas pessoas que ouvem, escutam, vê, fingem que não percebem. Finge que, eu não tenho nada a ver com isso. Não. Caros imigrantes, a minha luta é uma luta que pode beneficiar todos os imigrantes. A minha luta pode defender a alteração da lei da nacionalidade. Mas tudo depende da justiça, da realidade dos próprios imigrantes. Eu estou a pedir, eu estou a escrever, eu estou a informar, estou a pedir à justiça para que a alteração da lei da nacionalidade seja esclarecido o motivo. Ponto final. A demissão de António Costa seja esclarecido o motivo. Ponto final. A demissão da Procuradora-Geral da República seja esclarecido. Ponto final. O acordo de André Ventura com o Luís Montenegro tem que ser esclarecido. Por que o André Ventura hoje tem um acordo com o Luís Montenegro? Claro, eu vou te explicar a vocês uma coisa base que vocês podem perceber. O André Ventura, nesse momento, no segredo da justiça, no segredo político, ele chega no primeiro-ministro André Ventura e Luís Montenegro, ele pode dizer, senhor primeiro-ministro, o senhor altera a lei de nacionalidade, o senhor vai demitir. É isso que o André Ventura vai fazer com o Luís Montenegro. O André Ventura sabe muito que bem que existe um processo de investigação. O André Ventura sabe muito que bem que alguém vai ser condenado. E o André Ventura usa esse poder contra o próprio primeiro-ministro, contra o próprio Presidente da República, contra o próprio Tribunal Constitucional. Porque André Ventura sabe, tem prova que o António Costa atribuiu uma nacionalidade a um criminoso. André Ventura tem essa prova. André Ventura usa essa prova, usa esse poder, usa essa arma contra o próprio Presidente da República. Ele pode chegar na Presidente da República e ele diz, se o senhor não altera essa lei, o senhor vai para a prisão. E o senhor Presidente da República diz, não, eu não vou alterar, também não vou decidir nada, vou mandar para outro sítio.
É esse que é o problema que está em Portugal. O André Ventura pode chegar num presidente, num primeiro-ministro, e dizer, olha aqui, tenho prova que vocês entregaram a nacionalidade portuguesa a um criminoso. E esse criminoso tem um mandato de captura de seu país original, de origem. O André Ventura usa esse poder. Esse documento que ele tem na mão. Ele pode chegar, dizer, o senhor primeiro-ministro, o senhor altera, o senhor vai sair. Esse André Ventura, eu quero chamar a atenção a todos os imigrantes. Esse arma que o André Ventura tem hoje na mão, é uma arma que pode ser destruído qualquer minuto. Dia que esse arma foi destruído, André Ventura vai parar dentro de prisão. Por que André Ventura pode parar dentro de prisão? Com esse motivo. O Procurador-Geral da República sabe que o André Ventura tem prova que o governo de Portugal entregou a nacionalidade a um criminoso. Ok. O Procurador-Geral da República sabe. Diretor de Polícia Judiciária sabe. Eles têm prova que o André Ventura tem prova que a investigação que está decorrendo na Portugal é para criminalizar os políticos. Para criminalizar os próprios dirigentes da justiça. O André Ventura sabe. O André Ventura usa esse poder, usa esse arma, usando esse arma para destruir o próprio Portugal. Aí vem a pergunta principal. Afinal, qual é o motivo de aumento da extrema-direita em Portugal? Qual é o motivo do silêncio do Presidente da República perante esse processo? Qual é o motivo verdadeiro da demissão de António Costa? Qual é o motivo verdadeiro da demissão da ex-procuradora doutora Lúcia Gaga? Qual é o motivo? André Ventura usa esse poder para destruir o Presidente da República, para destruir todos os deputados na Assembleia, para destruir o próprio Tribunal Constitucional. O André Ventura tem esse poder na mão. É por esse motivo que estou cá. Eu estou aqui a informar as pessoas. A verdade vence a mentira, mas quando tens medo da mentira, quando tens medo da verdade, quando tu tens medo da verdade, a verdade vai te infectar. É isso que está acontecendo com o Presidente da República. O Presidente da República tem medo da verdade, tem medo de chegar na televisão e explicar, olha, o António Costa foi demitido ou saiu por causa disso. A doutora Lúcia Gaga saiu por causa disso. O André Ventura está a fazer isso por causa disso. O árbitro desse problema, o presidente, o testemunha desse processo é o Marcelo Rebelo de Sousa. Não existe ninguém no mundo mais importante nesse processo do que o Presidente da República. O Presidente da República pode chegar numa televisão, disse, o motivo verdadeiro da demissão de António Costa, O motivo verdadeiro da demissão da Procuradora-Geral da República é Se o Presidente da República fez isso, o André Ventura vai logo prisão. Porque o André Ventura sabe a verdade, usa essa verdade contra o próprio Presidente da República, contra o próprio Procurador-Geral da República, contra o próprio Tribunal Constitucional. O André Ventura pode chegar nesse momento, se Tribunal Constitucional não aceita a alteração de André Ventura, o André Ventura vai contra o Tribunal Constitucional, porque ele vai no Tribunal Constitucional, ele diz, se vocês não alteraram a lei da nacionalidade, eu tenho prova de tirar Portugal da União Europeia. André Ventura fala disso. André Ventura fala de arma que ele tem na mão. André Ventura fala das verdades que os portugueses escondem. A verdade que o Presidente da República esconde. André Ventura hoje é um deputado, um administrador de governo de Portugal. Quem manda em Portugal nesse momento. E André Ventura, não pela Constituição, mas pela verdade, porque ele tem um processo, ele tem uma prova, ele tem uma arma na mão, que ele pode ir onde ele quer. Ninguém mexe André Ventura. Nenhum juiz consegue condenar André Ventura. Nenhum tribunal consegue chamar André Ventura num julgamento, porque André Ventura tem uma arma que diz a verdade. Nesse processo de alteração da lei da nacionalidade, o André Ventura faz o que ele quer. Aquilo que ele quer que vai ser provado. Porque é como se fosse assim, eu já vi vocês já matar. Se vocês não fazem, eu vou dizer que vocês mataram.
É isso que está acontecendo em Portugal. Não existe mais barulho, não existe mais confusão. Eu tenho hoje um documento que eu meti na rede social, que vem de investigadores. Os investigadores já descobriram que eu tenho razão. Os investigadores já descobriram o motivo verdadeiro da admissão de António Costa. Os investigadores já descobriram quem manda verbar criminalidade no meu nome. Os investigadores já saberam quem contratou a clínica para fazer relatório médico contra o meu nome. Os investigadores já perceberam porquê que eles registraram criança no meu nome. As dívidas na finança no meu nome. Os investigadores já se perceberam isso. Agora eu pergunto, a investigação é feita para descobrir essas verdades. Eu, como vítima, tenho o direito de receber a resposta. A investigação deve ser concluída. Eu tenho que receber a resposta. Por que nesse momento, os investigadores querem esconder a verdade? Querem esconder o resultado completo da investigação. A investigação é clara. A investigação é para descobrir a verdade. A investigação é para saber quem mandou averbar criminalidade num passaporte português de uma pessoa que não vive em Portugal. Quem mandou fazer isso? São criminosos a sério. São criminosos que todos nós devemos ter medo dessa criminalidade. Essa criminalidade, se não seja revelada nesse momento, vai infectar todos os imigrantes. Agora, eu pergunto. Hoje eu estou fazendo um live para que todas as pessoas percebam, mesmo mal falado português, não importa. Importante é o motivo desse live. Importante é que tu, como imigrante, perceberam o motivo desse live. Quando alguém me pergunta, mas por que estás nervoso com o Presidente da República? Vamos para outro tema. Por que tu falas contra todos? Vamos para esse tema. Por que nunca um advogado defende-te no tribunal? Ele começa a explicar o motivo que me leva a ofender todos os dirigentes políticos, representantes de governo e da justiça. Eu ofendo todos eles. Eu chamo eles de nome que ninguém sente bem. Quando eu chamo um presidente da República de criminoso, eu estou a chamar eles de criminoso não por uma criminalidade simples. Eu estou a chamar eles de criminoso de uma criminalidade que, como se fosse uma doença, está a infectar o mundo. Há coisas que é pior que doença. Imagina nesse momento. Nós temos um presidente da República português. Nós temos um presidente da República cabo-verdiana. Nós temos embaixadores. Todos já perceberam que o André Ventura vai lutar contra os imigrantes. O presidente da República não foi chamado. Por quê? Ele não tem já posição. O senhor presidente da República, José Maria Neves, não tem nenhum voz mais na alteração da lei da nacionalidade. Porque ele faz parte dos criminosos também. Eurico Monteiro, o ex-embaixador de Portugal, de Cabo Verde em Portugal, não era um homem ideal para estar em Portugal nesse momento. Onde que Eurico Monteiro está? Qual embaixador cabo-verdiano que está em Portugal? Nenhum embaixador de Cabo Verde está em Portugal. Porque nesse momento é um momento decisivo, onde os embaixadores podem ser chamados na alteração da lei da nacionalidade para explicar a posição deles. Não existe embaixador de Cabo Verde em Portugal. Porque nesse momento é um momento de investigação. É um momento de apurar a verdade. É um momento de alteração da lei da nacionalidade. Nesse momento era o momento ideal para que o embaixador de Cabo Verde explicar a confusão toda. Por que existem dois cabo-verdianos só com um passaporte português? Era momento ideal para que os embaixadores sejam chamados no tribunal, na investigação, para explicar o que aconteceu com o Eurico Monteiro. Desapareceu de Portugal. Foi entregar ainda um cargo em Cabo Verde para defender a mentira. Para defender a mentira. Não é para defender a verdade. Mas é com esse base que estou aqui. Nesse momento, há muitas pessoas que sabem que eu ando a ofender o Presidente da República, um Procurador-Geral da República, um Diretor de Polícia Judiciário, um Primeiro-Ministro. Qual é o motivo verdadeiro que me leva a ofender essas pessoas? Chamar eles de nome difícil. Eu não estou a chamar eles de nomes difíceis porque eu quis.
E estou a chamar eles de nomes difíceis para que ele seja identificado com esse nome, mais nada. Não significa que era o meu objetivo. Não significa esse que é a minha luta. A minha luta não é ofender ninguém. A minha luta não é criminalizar ninguém. A minha luta é me defender e defender os outros para que não seja condenado da mesma maneira. Para não seja assassinado da mesma maneira que eles estão a assassinar e defender, porque os mortos não falam. É com esse motivo que eu faço o meu live. É com esse motivo que eu chamo as pessoas de atenção. Meus irmãos, a alteração da lei da nacionalidade em Portugal nesse momento é uma criminalidade organizada para o Presidente da República, Procurador-Geral da República, Diretor de Polícia Judiciária e fingindo que é o próprio André Ventura que quer alterar tudo isso. A verdade fala mais alto. E a verdade custa muito. Eles têm medo de pagar pela verdade. Eles preferem vender mais mentira para não pagar pela verdade. O André Ventura não é um racista. André Ventura é uma doença. André Ventura é uma doença contra próprios portugueses. André Ventura é uma doença pior do que Covid. Mas se doença tem remédio, mas esse remédio custa caro. Mas mesmo que esse remédio custa caro, eles preferem perder tudo, entregar o próprio Portugal na mão de André Ventura e de que devolver a verdade aos próprios imigrantes. Como é que é possível? Existem várias pessoas a falar contra o extrema-direita. E não é investigado o que é extrema-direita. Por que que nesse momento o senhor Presidente da República não fala que eles são contra a extrema-direita? Por quê? Afinal, quem é extrema-direita? Então, vou terminar esse live, mas ao mesmo tempo eu quero dizer agora aos crioulos, quero falar crioulo para os próprios crioulos. Cabo-verdianos, mudando de tema, quero terminar com uma mensagem muito importante. Que comunica, aliás, que publica um live que olha que é de Alex Monteiro. Gosto de saber falar com os crioulos, para nós perceberem a luta e nós perceberem que quem está falando. Nesse momento, você luta com nós, para nós entenderem o que é a alteração da lei da nacionalidade. O que está em causa. Nos momentos passados, há 2 anos atrás, ou 1 ano e tal atrás, falava contra os ativistas na rede social. Falava de mulheres que por corda no pescoço, estavam matas as cabeças. Falava de crianças que estão a ser usadas para próprios meios. Chama vários ativistas na rede social de puta, que é uma palavra muito grossa. Covarde de várias maneiras para que outras pessoas entendam as revoltas. Aquela mensagem ali é para crioulos. Aquela mensagem ali é para nós cabo-verdianos. A nós cabo-verdianos, como falamos, muda de tema, tampouco ajuda outras pessoas a entender. Quando olha live de Alex Monteiro, te pede e te informa e te pede te ajuda para que ninguém para que colabora com aquele silêncio. Um silêncio perigoso de pessoas que estão a usar a rede social para ganhar dinheiro, estão a usar a rede social para criminalizar outras pessoas. E estão a usar a rede social para fingir de vítima. Não se fala de uma senhora que está na rede social, que esse nome é Lourdes Cimero. Quando vinha para a rede social, que me falava contra Lourdes Cimero, que me chama Lourdes Cimero de puta, que as pessoas pensam, uma puta, mulher que estaria com vários homens.
Mulheres que estão dentro com vários homens é que puta, às vezes tem necessidade. Putas são aqueles que usam próprias mulheres para satisfazer esse prazer. É com aquele motivo lá que mim chama Lourdes Cimeiro de puta. Não chama de puta ontem, não chama de puta hoje, não está chamando de puta hoje, amanhã ainda continua a chamar de puta. Puta é que para morrer estava dentro com vários homens, não. A mim, me pedi na rede social, Lourdes Cimeiro se calhar ele podia casar com o presidente da República, José Maria Neves. Puta é que a sopa dieta com homem. Puta é que as pessoas mentirosas, que as pessoas traficantes da verdade, que usam a verdade para ganhar dinheiro. Se esconde a verdade, essa tal mentira, que se pode ganhar. Esse que é puta. Puta de que estilo é mais perigoso do que as putas que se as profissões é desta forma. Então, é com aquele base lá, que chama a atenção, sobre que live que nós é de Alex Monteiro. Então, gostava que, mesmo que cortava minha live ali, para vos explicar, vos colegas, vos amigos, vos patrícios, vos irmãos, que sei quem se explicou hoje. Lourdes Cimeiro, quando me chama de puta só quando me percebe, me mentirosa, me te finge, me te bem de verdade, me te valoriza a mentira. E te contrata pessoas para viver aquela vida triste, uma vida perigosa, que pode ganhar dinheiro. Quando tem uma mulher que também tem próprias mulheres em risco, que pode ganhar dinheiro, a mim me identifica com puta. Mas olha que o gosto dele, ele é mais que puta ainda. É mais que puta. Porque não está falando de pessoas que têm coragem de pegar uma mulher, manda para outro país para satisfazer o tome, que pode ganhar seu dinheiro. E que as pessoas lá que não devem falar seu nome, não devem chamar na rede social, não façam é bom. O nome é aquele lá, o trabalho é aquele lá. E que caso de que pode ser escondido. Então, Alex Monteiro, bem para a rede social, fala assim, obeli, Lourdes Cimeiro usa próprio esse filho, que pode ganhar dinheiro. Lourdes Cimeiro inventa doença para ganhar dinheiro. Lourdes Cimeiro família vítima para poder sentir dor dela. A mim te perguntou, só falou, ali naquela live ali, a mim tu é que as pessoas lá, de uma maneira que boca te entende. A mim tu é que as pessoas lá, como morte de mulheres. Não tu é que as mulheres lá como assassinas de crianças. Como é que é possível? Não tu tem uma mulher que te finge de doente, por dar dinheiro. Que te finge, mas se filho está doente, mas precisa de dinheiro, precisa de ajuda, para botar dinheiro. Que te finge, mas ele é vítima de homens que pode achar o tome. Que te fala, ele é casado, me quer divorcia, amanhã botou ele para casa outra vez, de novo. Não se fala de que as mulheres, tipo Lourdes Cimeiro, que é uma praga, é uma doença. E que as mulheres lá, que está chamado de criminosa, mãe da violência doméstica, mãe de assassinatos de mulheres, mãe de dificuldades de crianças no estrangeiro. Quer dizer, uma mulher, se Lourdes Cimeiro, que hoje tudo alguém já olha, depois de live de Alex Monteiro, várias pessoas percebem que você quer Lourdes Cimeiro. A mim chamou a atenção desde o primeiro dia. Lourdes Cimeiro é aquele que não estou lá não. Lourdes Cimeiro é capaz de vender o próprio filho. Se uma mulher que te vende esse filho, te entrega esse filho, te desvaloriza esse filho, te usa esse próprio filho que pode achar dinheiro, você tem coragem de dar o filho para criar? Você tem coragem de trazer para a rede social para vender o conselho sobre o filho? Você tem coragem de trazer para a rede social para bem conselho outras mulheres para fazer criminalidade? Como é que é possível? No mundo que não se vive hoje, não tem mulheres na rede social que me sempre não chamam a atenção, não está falando. Quer dizer, como é que a cabo-verdiana considera Lourdes Cimeiro um professor, um conselheira, um lutadora contra a violência doméstica? Como é que é possível? A mim estou de falando, chamou a atenção, está falando assim. Como é que é possível? A mim não consigo hoje a Lourdes Cimeiro. Não consigo hoje a morte de as mulheres. Agora, então, deixa eu perguntar ali, quantas mulheres que já matado? Quantas mulheres que têm corda no pescoço através de live de Lourdes Cimeiro?
As pessoas lá, as pessoas que não devem combater contra eles, chamar mais atenção de doença que se transmite na mulher. A mim, não chama mais atenção, para morrer, mim bem para live de Lourdes Cimedo, onde que tem aquele cachorro que está na América, que chama Jair Tony Saldo. Quando me responde Lourdes Cimedo nessa live, que perguntam, você acha chance de bumata, butamataba? Me pergunta a mim cacha, me fala a mim cacha. Me fala a mim cacha. Aquele cachorro na América, fala, então você acha butamataba? Não quero responder. A mim também luta contra aqueles bandidos ali, não. A mim também rede social, para bem condenar-se. Não bem para a rede social, para bem falar-se. Mas caminho que esta faz uma doença, uma praga contra a própria mulher. O que é Lourdes Cimedo hoje? O que é Lourdes Cimedo hoje? Uma mulher que está usa próprio filho, uma mulher que está usa própria saúde, uma mulher que está fingindo de doente para poder ganhar dinheiro, uma mulher que está fazendo que viaja manca tem dinheiro, uma mulher que está falando assim, pagar um hotel para não acredita naquela casa lá junto com o telefone, uma mulher que está fazendo, Beli, minha móvel perdemos. Só para responder a verdade. E as mulheres lá que minta luta contra isso. E as mulheres lá que não chamam a atenção, não está assim. Não tem praga. Não tem praga na sociedade. Não tem praga na live. Não tem pessoas que estão infectando através de ser live. Não tem pessoas que estão infectando a sociedade através de ser língua. Para modo, ninguém chama um flow. Rede social é para tudo nós. Mas horas que o bem estuda, pessoas que estão na rede social, está manda boca. Uau, para morrer que está mandando a boca. Qual é esse motivo? Para morrer que está na rede social. A minha hora que me pergunta, para morrer que está na rede social, está falando, a minha está na rede social, para morrer, meu documento foi falsificado, não tem vida em risco, mesmo para a rede social, para mim chamar atenção, para morrer, mim deve passar na rede social, para chamar atenção, para falar o que está passando, fica outra sabe, não consigo saber o que acontece ainda amanhã. Queria que trazem para a rede social. E do outro lado, ainda perguntou, quando o bobo de uma pessoa na rede social está mandando a boca, e depois manda a boca a favor a boa. Pergunta-lhe, fazer uma questão. Qual é o motivo verdadeiro que está na rede social? Isso é uma pergunta simples que pode fazer qualquer pessoa que está na rede social, está mandando a boca, usando até. E a uma mensagem. Quando hoje a pessoa está bem na rede social, está fala de. Nós não temos que lutar contra a violência doméstica. Nós não luta contra as crianças que estão perseguidas da rede. Não está luta contra os pais que estão assistindo comigo. A mim chamou a atenção, desde o primeiro dia, me chamou a atenção, falou, Lourdes Cimedo não é só puta. Lourdes Cimedo não é só puta. Lourdes Cimedo é um praga contra a mulher. Aquelas mulheres que estão por mulheres corda na pescoço, eles vão matar as cabeças. A mim, quando Lourdes Cimedo chamam para me pagar hotel lá na Holanda, para me acreditar junto com o Paula Ramo, então mal me perguntar, de mim como acaba. Então mal me perguntar, de mim como acaba. Apoio um praga contra a própria mulher. Apoio praga contra a própria Paula Ramo. Como é que uma mulher tem coragem de pedir ajuda, para bater na Holanda, com o encontro de Paula Ramo, mas me acredita junto com o Paula Ramo, me acredita. Nesse quarto, só para me crer. Convívio com o Paula Ramo. Como é que é possível? Paula Ramo morre. Paula Ramo morre. Lourdes Cimedo está vivo. A mim guardar, só que as pessoas lá não estão trazendo a lista. As pessoas lá que estão competindo comigo. As pessoas lá, é que pessoas que não estão hoje de bem. E mim está chamando a atenção, tu falou, como é que é possível? Você continua a ganhar outra vez? Então, depois que me olha, que live de Alex Monteiro, me reflete, para morrer que Alex Monteiro se te pede alguém hoje para que compatível com as pessoas lá, para que dê as pessoas lá confiança, para que esconde segredo que lá, para morrer Alex Monteiro foi mais uma prova de bem para a social, de bem que uma povo cabo-verdiano, atenção, de perigo que não está claro. Para morrer que Alex Monteiro toma aquela atitude. Ele mesmo, Alex Monteiro, percebe dor dos homens, dor de vítimas. Há várias pessoas que estão morrendo naquele sistema. Há várias pessoas que estão indo naquele buraco sem saída. Então, ele não está percebendo, mas Alex Monteiro, bem para a social, com aquela ambição, com aquele motivo de bem, chamou a atenção, está falando assim, atenção com o Lourdes Cimedo.
Atenção com o Lourdes Semedo. Lourdes Semedo, num mês, pode infectar 100 mulheres. Lourdes Semedo pode, num mês, se ninguém caparar, 50 homens podem ir à prisão num mês. Aquelas mulheres lá que não creem na Europa, aquelas mulheres lá que não creem identifica como nossa conselheira, aquelas mulheres lá que não creem tem lá frente como um professor para ensinar no nosso filho, aquelas mulheres lá que não creem tem lá frente para aconselhar para luta contra a violência doméstica. Aquela que bem limpa, bem chamado, panflado, para refletir. Hoje, você está chamando a atenção da lei da nacionalidade, o que você está entendendo? Me chamava boa atenção de Lourdes Semedo há 2 anos atrás. Hoje, Lourdes Semedo, várias pessoas estão olhando quem que ele é. Depois que Paula Ramos morre, hoje não tem um Lourdes Semedo em Souro. Para morrer, Paula Ramos está num tribunal que lá tem advogado. Paula Ramos está hoje num tribunal que hoje só está servindo verdade. Só a verdade está entre. A mentira tem esse lugar, a verdade tem esse lugar. Então, Lourdes Semedo já percebe, mas nem se mentira que está defendendo, porque acaba aquele tribunal onde Paula Ramos vai. Já começa a estar barbárie. Já começa a olhar o quem que ele é. Uma mulher que vai enganar até o presidente da República, José Maria Neves. Mas é pessoa ideal, uma pessoa que deve estar na área de José Maria Neves, uma pessoa que José Maria Neves pode chamar para convívio, e quando tem uma atividade de José Maria Neves, Lourdes Semedo de viva. Mim mesmo, deixa uma mensagem de Lourdes Semedo é melhor casa com José Maria Neves. Ninguém que valoriza isso. Então, mais um vez, não está chamando atenção, nós que acabam variando, a mim bem uma luta, aliás, não está numa luta, onde que, horas que eu falo a verdade, eu estou pôr o crime no nome, eu estou a lá. Horas que você fala, não defende mulheres. Horas que você fala, não defende direitos de crianças. Está contratado o hospital para o prender. Está contratado o finanças produtífero no nome. Está contratado os criminosos para fazer criminalidade no nome. Está usado as nacionalidades. Está verbado o crime no passaporte, no cartão cidadão, não qualquer coisa. Horas que você fala a verdade, tem aquele noção lá. Você vai enfrentar um caminho difícil acima de mim. Para morrer, a verdade hoje ninguém quer crer. Tudo alguém se corre para magazine, para loja chinesa. Tudo alguém se corre para loja chinesa. Para morrer, loja de Zara, loja de várias lojas, são muito caros. Mas tem qualidade. Você prefere ir para a loja chinesa para mostrar que tem uma caçarola. Mas tinha caçarola, porque pode pôr na lume forte. Para morrer a queima. Acho que tem uma caçarola que está queimando comida. É porque eu pago muito caro. É preciso não corda com os motivos lá que está chamando a atenção. É preciso não refletir. Para morrer. Para morrer que existe tantas coisas que acontecem no mundo. Que está batendo nas portas não está rejeita. Para morrer que a verdade é tão caro. Para morrer que a justiça tem medo da verdade. Para morrer. Para morrer que quando a verdade, convidado para entrar no tribunal, visto que o advogado está fugindo. Para morrer. Não se chama a atenção. Profundo de minha luta. Acho que você apanhar documento. Ora, que você para a resposta da investigação que me impõe na rede social, não está deixando olhar para refletir. A verdade chega dentro do tribunal. O juiz está corre, o advogado está corre, para morrer bem, chega dentro do tribunal e mete os documentos na rede social, mas não vai ao tribunal, não mata não. Não luta contra ninguém não vai ao tribunal. Nesse momento, é que a Lourdes Semedo que tem medo. É que a Jairson de Salto que tem medo. É que a Alex Zebra que tem medo. É que Antônio que está depois jurista na sociedade que tem medo. É que aqueles outros juristas que também estão a fazer rede social se espalhaçaram. Que tem medo de que a história ali hoje é juiz, é advogado, é presidente da República, é primeiro-ministro, é deputados. Que tem medo
minha luta, minhas provas, para morar em antiga tribunal. Na nossa presença em antiga tribunal. Na nossa presença, mostra-nos um como presidente da República, sim. Um como primeiro-ministro, sim. Um como Lourdes Semedo, sim. Um como Paula Ramos, sim. Um como Jair de Salto, sim. Mas agora, nós falamos, se esta vai aquele caminho, se esta faz aquele caminho, se esta vai tribunal, ele vai falar um cobaço. Um como até presidente da República, existe uma investigação. Porque vai na investigação, não fala, mas nem cobal. Um cobal ontem, não está cobal hoje, não está cobal amanhã. Um vai lá no tribunal, onde que é direito de todos, onde que existe vários falsos. Um vai pessoalmente, não tinha mais um falso de bem. É ali que estou ouvindo verdade. Quem que sabe lá? Presidente da República também lá na investigação para falar não cobal. Presidente da República também, lá no Tribunal Administrativo, ou também na rede social, está falando cobal. É que está falando. É que está falando, para modo, nem bem para a rede social. Para bem chamar, para bem informar de perigo que nos está correndo. Para modo, quando um bem que fala pessoa, como é que foi julgado? Processo que mudado. Cabo Varianos, não cabe a rede social para fazer confusão, não. Bem para a rede social. Também chamou para falar assim, nós sabemos quem foi julgado na tribunal de Luxemburgo. Nós sabemos quem foi julgado na tribunal de Luxemburgo. Não sei chamou, o que está vivo ali na Luxemburgo, não sabem chamou ali para falar. Não foi julgado na tribunal de Luxemburgo. Depois de julgamento, depois de decisão, é que o processo entra a tribunal. Que ali ninguém que te acredita. A mim que bem ali, também perguntando, bem informal. Nenhum país do mundo que está fazendo aquilo. Não foi julgado ali na tribunal de Luxemburgo. Depois de julgamento, é que eles vão meter processo na tribunal. Depois de grande exigência, que me faz, não, a mim foi ouvido, a mim foi julgado. Estava procurado processo catachado. Agora, você chamou a atenção, a pô, que é africano. Você tem vontade de saber para morrer que a tua filha na Luxemburgo? Você tem vontade de saber para morrer que a tua filha comida na Luxemburgo? Você tem vontade de saber? Aquela vontade ali pode salvar a vida. Procurar, você vai saber para morrer que a tua filha na Luxemburgo? Para morrer que a paga pensão alimentar na Luxemburgo? Para morrer que estranha nome de sistema? Para morrer que estranha de trabalho? Para morrer que anulam minha documento de renda de casa, minha contrato de casa. Para morrer que ele manda aprender no hospital. Para morrer que Luxemburgo tem um prédio tudo partido. Não se chamou a atenção, é aquele que está salvando a vida. Mas é preciso boa saber. Procurá-lo. Bobi falar para mim que está falando com minha filho ali na Luxemburgo. Bobi está falando. Bobi está falando para mim rejeita entrar em contato com minha filho. Bobi está falando que ela é na Luxemburgo. Nunca bem ali para me perguntar, bem ali para me informar. Bem ali na rede social para me chamar a atenção para me falar assim. A mim hoje, não se fala com o Tribunal Constitucional. Não se fala com o Presidente da República. Não se fala com o Tribunal de Direito do Homem. Não se fala com os Parlamentos Europeus. Você percebe o nível de criminalidade, o nível de desigualdade, o nível do racismo, o nível de criminalidade que próprios governos, membros da Justiça, está fácil. Horas que o bem sabe, para morrer que Catarina filho comida na Luxemburgo, horas que o povo bem sabe, para morrer que me tem um filho com 5 anos, que me está mal, ele está mal, manca por ir dar minha nome. Horas que o bem sabe, bota chinta, bota chora, ali na Luxemburgo. Bem hoje, não se ajudou para perceber que ela, quando eles fazem documento falso, que eles usam filho na Luxemburgo, que eles vão entregar filho a criminosos para fazer relatório, rapport falso, a mim que vai luta contra eles. A mim vai luta para consciência, para saber melhor. Hoje não está chamando a atenção. Porque ouvi falar de uma Portugal registra crianças de outras pessoas. Crianças de criminosos lá em Portugal registraram em nome.
Não te perguntou ali, o que não te falou, mas mim tem filho na Luxemburgo, eles me entregam criminosos para usar, eles que sabe justifica, eles que sabe chumar, eles que sabe explica, eles que sabe informa, para morrer que eles têm direito a minha filho. Eu estou a falar, mas Portugal mete, olhar bem com o argumento, mostra-nos quantos milhões de euros que o governo de António Costa, justiceiros de Portugal, te recebe para criança de criminoso nem nome na Portugal para pôr jura Luxemburgo defende. Não chamar atenção. Para poder luta, para você, para conhecer a verdade, para você, para morrer que não cobra as pessoas lá. A mim que tem problema com crianças na Portugal. A mim tem problema com crianças ali na Luxemburgo. Que criminosos pega e leva para criminosos, eles usam, eles podem chegar na mim. Luxemburgo esconde tudo que é lá. Luxemburgo contrata Portugal para pôr crianças falsas na minha nome para ajudar a defender. Isso é uma base de eu perceber minha luta. De outro lado, não te perguntou outra coisa. O comendo da Flor me prenderam 6 dias no hospital ali na Luxemburgo. Eles prenderam 6 dias ali no hospital ali na Luxemburgo. Para morrer que eles fazem relatório médico lá em Portugal. Para morrer que eles contratam um doente mental, ele leva para a clínica, ele vai fazer relatório médico contra o nome, que é relatório médico você vai para onde? A boa imigrante. A boa imigrante, você está ali. Você está ali. A boa que está fazendo live, a boa que tem familiares imigrantes. Não se informou ali. Não se informou ali. Para morrer a mim escreve. A mim sei o que quem fala. Escreve, a mim está numa luta. Você escreve várias coisas para não o pulê. Com prova. Não foi preso ali na Luxemburgo, 6 dias. Relatório médico fazer lá em Portugal. Esse contrato a clínica, Joaquim Chave, ele leva preso, doente mental, ele vai fazer relatório médico na minha nome. 2 coisas andam ali. Então, 2 coisas muito importantes para você perceber. Eles falsificam o documento. Eles usam a filha na Luxemburgo contra o nome. Eles vão procurar criança, Estado de Portugal, registra outro crianças de criminoso, lá Portugal não é nome. 2 coisas, que horas que mim está bem na rede social da falsi, a minha vítima de uma organização criminosa dentro do sistema da justiça de Portugal e de Luxemburgo, nunca bem ali para mim perguntou, não bem para mim informou. Horas que me prenderam no hospital, num país, e outro país faz relatório médico, não te pergunta Presidente da República, a mim que morre. A mim que morre, não está vivo. Não está vivo. Que as pessoas que estão bem trancando na pé. Que as pessoas que estão bem trancando na pé. Não se chamou a atenção. Não se chamou a atenção ali. Ali na Luxemburgo, eles prendem no hospital. Lá na Portugal, eles fazem relatório médico. Ali na Luxemburgo, eles usam a filho. Lá na Portugal, eles põem crianças de criminosos no nome. E de outro lado, ali na Luxemburgo, que foi contratar o Francisco Mambo. Ali na Luxemburgo, que foi contratar o Francisco Mambo para fazer criminalidade contra o nome. Que levamos prisão 6 dias no hospital. E lá na Portugal, que se falsifica o passaporte. E lá na Portugal, que se verba criminalidade no nome. Não se chamou a atenção a boi que é imigrante. Não se chamou a atenção a mim imigrante. Não se te escreve para pessoas. Não se escreve para tudo alguém. Tem que chamar a atenção a nível de criminalidade. Nesse momento, não se te escreve para tribunais constitucionais. Mesmo que esse cara recebem, para prova ele não escreve. Mas manda. Mim que pode fazer aquilo, mas se te escrever permanente. Não tem que estar mandando. Para modo de um dever que não tem. A minha imigrante, a minha vítima, a minha sabe que está em casa, não sabe o motivo de demissão de António Costa, não sabe o motivo da demissão de ex-procuradora doutora Lúcia Gaga, não sabe o motivo da alteração da lei da nacionalidade. Então, escute a base lá. Escute a base lá, que está uma presidente da República de Cabo Verde, presidente da República de Portugal. Essa pessoa mentiroso. Presidente da República de Portugal e presidente da República de Cabo Verde. Não é pessoa mentiroso, não extrai o próprio imigrante.
Não destrui lei da imigração. Não destrui paz. Não destrui direitos de imigrantes. Para nós pôr esconder as criminalidade. Porque é base lá. É base lá que não está com base. É base lá que não está com mais, não está frase. Nós é criminoso mesmo, sério. Mas para te lá, filho, que termina em vão. Para te lá, filho, que termina com palavra muito agradecido. Não queria agradecer tudo que as pessoas que cobram, tudo que as pessoas que elogiam, tudo que as pessoas que acham que conta mentira, que me confusento, que estão na rede social para fazer palhaçada, não queria agradecer, senhores, na mesma, por nós tive chance de nos ouvir. Não queria agradecer, senhores, na mesma, por nós ter chance de ouvir. Nós podemos ouvir como criminoso, obrigado. Nós podemos ouvir como confusento, obrigado na mesma. Nós podemos ouvir como alguém doido, obrigado na mesma. Nós podemos ouvir como vítima também, obrigado na mesma. Não está ali para chamar a atenção, mas nem está ali, nunca morre, nunca tem ninguém que fala para mim, que se fala para mim, de mim mesmo, para onde está vivo. Não agradece tudo que as pessoas, mesmo que as pessoas que vêm contra mim, mesmo o desse medo, que vai contrata pessoas para ver um tupi que é o caminho lá. Mesmo o desse medo, pessoa que mais não te agradece, não tudo que me fala, que um cobal de puta, que ele é que sou puta, Lurcimeiro que sou puta, Lurcimeiro é muito mais, mas te agradecer na mesma, por ele ter chance de fazer um concerto. De fazer conche nível da criminalidade. Mulheres cabo-verdianas. A minha marido de mulher cabo-verdiana. A minha ama mulheres cabo-verdianas. Se mulheres cabo-verdianas não está parecendo encanado. Mas não está chamando a atenção. Nunca está ali para elogiar mulheres cabo-verdianas que sabem fazer as merda lá. Nunca está ali para definir as mulheres cabo-verdianas que sabem tomar conselho na luta de si mesmo. Nunca sei também elogia mulheres cabo-verdianas que está fingindo de vítima, mas pode criminalizar o homem. Nós está ali para elogiar mulheres cabo-verdianas que se entende, que se olha, que se luta, que te respeita a verdade, que te respeita a honestidade e que te respeita o ser humano como homem, como ser humano. Escute lá que não te chamou a diferença. Por motivo não te coba tudo mulheres cabo-verdianas, não significa tudo mulheres cabo-verdianas é igual. Significa que mais de 50% de mulheres cabo-verdianas que viajam fazem só merda. Fazem só merda. Maioria de mulheres cabo-verdianas que vêm à Europa destruem homens cabo-verdianos. Destrui suas vidas. Destrui a própria criança. Usa próprios seus filhos. Bem toma consegue na luta de medo. Hoje um luta de medo que tu usa se cabeça, tu usa se filho, tu usa se marido, tu usa rede social, tu usa doença de ser humano, tu usa para ganhar dinheiro. As pessoas lá que estão aprendendo, as pessoas lá que estão condenando, as pessoas lá que estão atrás de rede social, as pessoas lá que estão olhando mesmo uma doença na rede social. Mesmo assim, ainda está contínua, está infecta o mundo, ainda está em elogio. Essa contínua está destruindo o mundo, ainda está em elogio. Obrigado, Alex Monteiro. Obrigado a todas as pessoas que tive coragem hoje de explicar, de fala, de algo que tio alguém tem medo de falar. Se fala que Ludicimero é bandida, é que contra Ludicimero. É que contra ninguém, é salva o outro alguém. Cabo-verdianos, a mim, não estou focado naquele mal, atenção, naquele momento que Ludicimero traz meio de minha filha para a rede social. Pedimos por meio de minha filha, tá falando mami é um otário, um psicopata. Uma mulher vai buscar alguém para bem chamar de um psicopata. Ora, se que nem olha que ela, ora, se que olha as pessoas têm energia, ora, se que olha alguém que apoia Ludicimero, mas a mim, mãe de minha filha, está chamando de psicopata. Cavalianos, a mim que mata, a mim que abandona minha filho, a mim que abandona a mãe de minha filha,
A mim ajuda a minha filha. A mim ajuda meus filhos. A mim ajuda a família que é mãe de minhas filhas. Me tratei mãe de minha filha de Cabo Verde. Agora, a mãe de minha filha também me chamam de psicopata. Psicopata é que as pessoas que podem matar assim, sempre percebem uma doença. Psicopata é que as pessoas que estão por corda no pescoço, eles vão matado. Psicopata é que as pessoas que estão recebendo, que eu consigo de luz e medo, eles passam na televisão. Psicopata é aquela. Psicopata é pessoas que não entendem suas mortes. Psicopata é que as pessoas que estão fazendo, mulher só está matando, o que estuda. O que estuda, para morrer que mulher só está matando. Psicopata é quando o bom mesmo, o bom de mulher está fazendo, para construir sua morte e vou deixá-la. E o bem condena o homem. Quantos homens que vítima de enlouquecimento hoje? Alex Monteiro faz um live, te pede, todos homens que vítima de enlouquecimento, para dar cara, para fala, para mostra. Mas a América hoje que me fala de enlouquecimento, me fala de enlouquecimento antes. Então, venhamos atenção antes de enlouquecimento. Venhamos enlouquecimento é uma doença contra mulheres. Então, venhamos atenção, venhamos enlouquecimento é um puta. Puta, palavra grave. Enlouquecimento é um puta. Puta é que para morrer estava ali, está com o homem, não. Puta é que as mulheres, que todas as mulheres, como mês de ganhar dinheiro, sofrimento de mulheres, morte de mulheres, crianças a perder seus direitos, crianças estão usadas, crianças ser objetos de mulheres para criminalizar o homem. Que as mulheres lá, é que sou puta, não. Que as mulheres lá é que sou puta, que as mulheres lá é criminosa. E que as mulheres lá que têm esses problemas na Europa, e que as mulheres lá que têm problema na Europa, e que as mulheres lá que têm alteração da lei da nacionalidade. O Tátia, uma boa, com aquele estatuto lá, na Europa, com aquele estatuto lá, frente da rede social. O Tátia, uma boa, contínua na rede social, sabendo que boa mãe e pai da criminalidade, a boa mãe e pai da violência doméstica, a boa mãe das mulheres que falsificam os direitos de próprias crianças. A mim bem luta, bem chamou a atenção. O pode ser maior pai do mundo, o pode ser melhor pai do mundo, mas nunca mais pai do que mim. O pode ser melhor marido do mundo, mas nunca mais marido do que mim. O pode ser melhor trabalhador do mundo, mas nunca maior trabalhador do que mim. Bem chamou a atenção. Nós hoje nos identificados para nosso passado, para nossa história, para aquilo que nos é. Nós nunca está ser identificado para morrer em Tinhoco, ou para morrer em Catauzaoco, ou para morrer em Sachujo, onde tem gravata, onde tem gravata. Hoje nunca está naquele mundo de identificando para nosso caráter. Não está naquele mundo que não está a ser identificado através de nossa história, de nosso passado, de nossos acontecimentos antes. Onde que enlouquecimento? Eu devia ter vergonha de perceber na rede social. Para morrer tudo nós que viemos para a rede social. Primeiro caminho, primeiro coisa que você vai enfrentar é bus passado. Enlouquecimento, Jair de Santos, Alex Zé, Antônio Tavares, que é juristas, que os juristas cabo-verdianos que estão na rede social. Não se mandam os bocos. Todos os ativistas que mexem com a justiça te procura se passado. A mim, mexe sim. Mas eles vão procurando esse passado, eles cacham nada. Eles recorrem a criminosos, assassinos, bandidos, como enlouquecimento, para ajudar a salvo. A mim que tem passado. A mim que tem rabo palha. Que tem ninguém que estava tocando na minha filha, o panfleto. Ninguém que está beijando o meu pão de minha filha. A mim não. Bem na Luxemburgo, não está na Luxemburgo, não está chamando, está flow. A mim que está de choncha bandido, pão de minha filha. A mim que está de choncha bandido, para poder ter uma vida saudável, que me colabora, para fazer aquilo que me quer. Me quer, me quer ser. Precisa coisa que não está flow. Hoje, eu tenho aquele documento na rede social. Vai abrir uma investigação.
para abrir uma investigação. Ludicimero, puta de merda. Ludicimero, cachorra de merda. Alex Zebra, Alex Monteiro, aliás, Alex Monteiro. Budor é minha dor. Aquilo que eu falo é aquilo que me fala. Vou chamar pessoas a atenção para que compatiza com a criminalidade lá. Um estadibulado, Alex Monteiro, um estadibulado. Que as pessoas tipo de Ludicimero lá, que destrói, essa continua a destruir mulheres. Está continua a olhar mulheres como objeto de ganhar dinheiro. Usa violência doméstica. Usa crianças que se sofrem. Finge-me ele de bem. Finge-me estar a pedir. Finge-me ele estar como conselheira. Finge-me estar a pedir fim de violência. Luta contra a violência doméstica. Cabo varianos. A mim bem ali na rede social. Você está chamando a atenção. É que as pessoas lá que me gostavam de chamar lá no tribunal. É que as pessoas lá que um cobas, pelo levante tribunal. Ludicimero Flamiabi, um processo contra o nome. Ludicimero, para todos os que estão na live. Eles entram no Facebook, eles vão olhar, mas que abre investigação em mim. Aquele pobre ali, aquele coitado ali, que abre investigação em mim. Naquela investigação, não cabe investigação contra Ludicimero, não cabe investigação contra Jairson de Salvo, não cabe investigação contra Alex Zebra, não cabe investigação contra nenhum ativista. Não há investigação contra os organizadores contra a criminalidade ali. Não há investigação. A investigação que está abrindo com cêntimo, nem com 2 cêntimos. O povo tem dinheiro do mundo, a investigação que está abrindo, se me aboquei. A investigação é para quem que tem dinheiro. A investigação é para quem que fala melhor. A investigação é só para morar bem mais bonito. A investigação é abrido só quando tem um significado e que tem argumento para abrir a investigação. O mais triste que tem é que perante a investigação, Ludicimero, perante a investigação, cozinha muito grosso. Perante essa investigação, cozinha muito grosso. Ali, não está a dar o sinal. É na investigação que também sabe. Mas esse governo que demite. É na investigação que também sabe. Mas existe Procurador-Geral da República que demite. É na investigação que também sabe. Mas a lei da nacionalidade dos imigrantes na Portugal está a ser alterada. Então ele que também chamado Ludicimero. Por luta contra o homem, por luta contra mulheres, por luta contra crianças, por fazer mulher, por fazer homem, por fazer criança, objetos para ganhar dinheiro. Mas por quem infeta que as pessoas não? Por infeta todos os imigrantes. Por colabora com um dos maiores criminalidades contra os imigrantes. Você está a investigar um caso mais triste do mundo. E nesse momento, em cima de mesa, todos os imigrantes sabem que a lei da nacionalidade dos imigrantes estava a ser alterada. Qual é o motivo verdadeiro? Por quê? Então, deixa eu escutar a mensagem ali. E para terminar, não sei, mas a live ali é muito comprido. Para modo entrar dia, para bem li, para bem flow, para bem chamou. Se você entende, mas é nesse momento que imigrantes bebem papi. É nesse momento que imigrantes bebem papi. O que é papi hoje? Até que André Ventura entra no poder. Se o que é papi hoje, até que André Ventura entra no poder, se é quem viram também chamou a atenção.
Então, falou, me luta, me informou, me chamou, falou o perigo que nos decorre. Até já, um bom domingo para nós todos, e ainda espera que cada de pessoas que vai que live ali, que interessa, olha tudo, escolhe algum frase, algum daquelas mensagens ali, aquela parte que te identifica com o bom, corta aquele vídeo ali, ou põe só aquela parte que te identifica com o bom. Se você está de acordo com aquilo que me fala, escolhe uma parte que você põe. Se você está de acordo com aquilo que me está informado, escolhe uma parte daquele vídeo ali, ou corta ou partilha na boa página. Se você acha que tudo que acontece é normal, dê uma opinião. Se você acha que tudo que me explicou mas tem sentido, partilha aquele vídeo ali, vou falar outras pessoas, pobre, e para escolher essa parte também. E se você acha uma alteração de lei de nacionalidade na Portugal, nesse momento, meu erro, partilhem o vídeo. O motivo desse live, fazer na português um bocadinho, bem passar na crioula. Chamou a atenção, falou, uma alteração de lei de nacionalidade de imigrantes na Portugal, nesse momento é um erro, nesse momento é um crime, nesse momento é um tráfico, organizado pelo próprio Presidente da República, onde termina aquela live ali, o motivo principal daquela live ali é chamou a atenção, falou, mas nesse momento Portugal que tinha condições de alterar a lei da nacionalidade. Porque esses problemas, esse motivo da alteração da lei da nacionalidade, o senhor Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tem na mão prova, ele como árbitro, ele como Presidente do povo, ele tinha na mão, olha assim, ele tem na mão um processo que pode um processo que pode anular, um processo que pode meter um stop da alteração da nacionalidade. O motivo de que a live é que lá. Nesse momento, a alteração da lei da nacionalidade para os imigrantes na Portugal é crime. A alteração da lei da nacionalidade nesse momento é crime. Por simples motivo. Quando o governo está a ser investigado, quando o governo considerado réu perante a falsificação da nacionalidade, perante a falsificação de várias informações erradas contra próprios imigrantes, Marcelo Rebelo de Sousa é árbitro. Marcelo Rebelo de Sousa é juiz desse processo. E tem na mão prova. Marcelo Rebelo de Sousa tem na mão prova que, nesse momento, o governo de Portugal que pode alterar a nacionalidade portuguesa porque existe uma investigação para descobrir quem que falsifica a nacionalidade portuguesa. Nesse momento, a palavra principal desse live é que Marcelo Rebelo de Sousa hoje é um ator da criminalidade. É um ator, é um juiz, é um árbitro, é um presidente que se compatua, que se organiza para que essa criminalidade fique em silêncio. Levando esse caso, levando esse processo de alteração da nacionalidade dos imigrantes em Portugal a Tribunal Constituição, é um crime. É um crime. Porque quem pode e quem deve meter um stop na alteração da lei da nacionalidade é o próprio Presidente da República. Porque o Presidente da República é juiz nesse momento, é testemunha nesse momento, é um árbitro nesse momento. O senhor Marcelo Rebelo de Sousa sabe que existe uma investigação sobre a criminalidade, sobre a imigração. Ele sabe que existe uma investigação. Quando existe uma investigação e que o governo é considerado réu, o governo não pode alterar a lei da nacionalidade enquanto a investigação está aberta. Ou, aliás, enquanto a investigação não seja concluída. É com esse motivo que eu explico, que eu repito, que eu continuo a informar. Nesse momento, a lei da alteração da lei da nacionalidade
dos imigrantes em Portugal é crime, é um abuso de poder, é uma criminalização silenciosa organizada mesmo para o Presidente da República. Ele sabe muito que bem que não é nesse momento que os governos devem alterar a lei da nacionalidade. Só a lei da nacionalidade deve ser alterada quando a investigação seja concluída. Só assim nós podemos garantir uma justiça para toda. Só assim nós podemos dizer que agora podemos acreditar na justiça. Se a lei da nacionalidade seja alterada antes da investigação seja concluída, antes dos atores e organizadores seja identificado, antes dos crimes de criança seja removido do meu nome, eu quero deixar uma mensagem a todos os imigrantes. Essa é a palavra principal. Esse é o motivo verdadeiro, o motivo principal desse live. Eu vou repetir mais uma vez aqui nesse live. Eu espero que todos os imigrantes compatua, compartilha, compreende, ver os motivos, partilha esse live por esse motivo. A alteração da lei da nacionalidade, nesse momento em Portugal, é crime organizado pelo Presidente da República, Primeiro-Ministro, Partido Chega, Procurador-Geral da República, Diretor de Polícia Judicial. Por que é crime? Porque existe uma investigação sobre o governo que falsificou a nacionalidade. Quando existe uma investigação aberta e quando existe governos a defender como réu, o governo não pode alterar a lei da nacionalidade antes da investigação seja concluída. Quer dizer, significa outro lado. O governo não pode alterar a lei da nacionalidade enquanto eles não removeram a criminalidade do meu nome. Isso é o que eu quero explicar a todos. O senhor Presidente da República, o senhor Marcelo Rebelo de Sousa, sabe muito que bem que isto é um crime. Nem um primeiro-ministro, se é considerado réu, ele tem que abandonar o poder. Nesse momento, o Estado de Portugal é considerado réu. O governo de Portugal é considerado réu dentro da justiça. Eles não podem esconder essa justiça alterando a lei da nacionalidade e escondendo que eles são réu. O Presidente da República é o árbitro nesse momento. O Presidente da República é o juiz nesse momento. O Presidente da República é testemunha nesse momento. O Presidente da República é quem enviou o processo a tribunais, a Procurador-Geral da República. Quem enviou a alteração da lei da nacionalidade para tribunais constitucionais é o Presidente da República. Como é que é possível o Presidente da República vem na televisão, dá publicamente que ele vai enviar o processo a tribunal constitucional e não enviar o motivo para ser analisado? Isso é crime, senhor Marcelo Rebelo de Sousa. Isso é crime. Isso é crime. Isso é um crime que identifica quem o senhor é. Como é que é possível um Presidente da República pode dizer assim, eu vou mandar esse caso para tribunais constitucionais para tomar uma decisão? Senhor Marcelo Rebelo de Sousa, enviar a lei da nacionalidade, a alteração da lei da nacionalidade a tribunais constitucionais, sem enviar o motivo para tribunais constitucionais, analisa o motivo. O senhor faz parte de criminoso, senhor Marcelo Rebelo de Sousa. O senhor não sabe que isso é um crime grave, um crime internacional? O senhor enviou ao Tribunal Constitucional a lei, a alteração da lei, e o senhor mandou o motivo para o Procurador-Geral da República. Amanhã, ou aliás ainda hoje, eu vou meter na rede social a posição do Presidente da República. A posição do Presidente da República. Na televisão, ele fala da alteração da lei da nacionalidade, ele confirma que ele vai mandar para tribunais constitucionais. E no segredo, ele manda o motivo da alteração da lei da nacionalidade para o Procurador-Geral da República. Isso é crime. Isso é crime.
o Tribunal Constitucional deve saber a verdade. O Tribunal Constitucional deve saber a verdade, o motivo que os políticos querem alterar a lei da nacionalidade. O Tribunal Constitucional deve saber quem falsificou a nacionalidade. Quem entregou a nacionalidade é um criminoso. O Tribunal Constitucional deve saber isso. E se o Marcelo Rebelo de Sousa não fez isso, é crime, senhor Marcelo Rebelo de Sousa. É crime mandar um processo para o Tribunal Administrativo e mandar o motivo desse processo para o Procurador-Geral da República. Isso é crime, senhor Presidente da República. O Tribunal Constitucional deve ouvir a vítima e o réu ao mesmo tempo. Se o governo, se o André Ventura é vítima, senhor Marcelo Rebelo de Sousa, se o André Ventura é vítima, ele acha que Portugal é vítima, o senhor mandou o caso para tribunais constitucionais para analisar a posição de André Ventura. Se André Ventura tem razão ou se André Ventura não tem razão. Se a lei vai ser provada ou se a lei não pode ser provada. Senhor Marcelo Rebelo de Sousa, a mesma questão que o senhor enviou para o Tribunal Constitucional é a mesma que o senhor entregou na Procuradora-Geral da República. Isto é crime, senhor Presidente da República. Isto é crime internacional e crime contra todos os imigrantes. O motivo da alteração da lei da nacionalidade deve ser entregue ao Tribunal Constitucional enquanto o senhor é Presidente da República. Se o senhor não fez isso, o senhor é um criminoso a sério. Até já.